Ô, dona Luísa, a senhora entrou, Rodrigo Maia também entrou. Muito bem. É, hoje, então, nós vamos retomar as atividades, né? E como eu listei para vocês devem ter visto aí, a programação, né? Essa programação das atividades CCP nesse janeiro, né? Que vai de hoje, dia 21, terça-feira, até o dia 29, que seria uma quinta-feira da semana que vem. Então, nós vamos ter aí umas 10 atividades, eu acho. Não sei se tem mais ou não. Né? Bom, hoje, então, nós vamos tratar isso aqui que eu escrevi. Para reflexão sobre medicina e doenças. Né? Tem lá seu número de página aí, que eu nem sei, mas não lembro qual é, acho que é que está escrito. São 128 páginas. Então, essa ideia aqui nasceu da seguinte maneira. Eu comecei a notar que partir de repente, porque se eu estivesse formando pessoas, as pessoas já fossem messiânicas, né, que era a pretensão de fazer isso no voar messiânico, não paralisamos com essa ideia, mas achamos que isso aí tem que ser um temporário, isso aí vai demorar ainda um tempo. A gente viu, a gente nota quando um público mais abrangente, né, de pessoas mais comprometidas, que às vezes as pessoas se afastam, fazer uma analogia. As pessoas não querem mais a agricultura convencional. Então, elas não vão para a agricultura natural de meiação, eles vão para uma situação intermediária, eles vão para a agricultura orgânica. Então, a mesma coisa, quando a pessoa, fazendo analogia, né? A mesma coisa quando a pessoa não quer essa medicina convencional, ela não vai para a medicina de meiação, ele vai para o que eles chamam de medicina alternativa. Então, qual foi a minha ideia? Minha ideia foi o seguinte: então, escrevo eu um livro em medicina alternativa, com alguns dizeres, alguns dados, algumas coisas. E o que a gente faz? A gente escreve um livro chamado, olha lá, o título dela, Para Reflexão sobre Medicina e Doença. Reflexão, quer dizer. Então, porque se fosse para fazer, nem ia fazer, né, que já está lá no volume 13, que são 2 volumes, aliás, né, o 13A e o 13B, que fala só sobre a medicina de meiação, né, da coleção Bíblia do século XXI, que está lá no nosso site, que é a biblioteca nossa. Nós temos outros 2 sites, mas essa daí da biblioteca seria www.centroculturalparadisíaco.com.br, sem acento nenhum. Né? Nós temos um site que eu falei, que está lá, está de molho por enquanto, que é o Voz Messiânica, que só tinha 9 pessoas. A gente precisa ter mais gente para querer fazer isso realmente. Então, nós estamos nesse site aqui, que é o chamado site comunitário, que não é para formação, é um site mais de relacionamento, é um site mais de exposição para um público mais geral. Quer dizer, está aberto, pelo menos para o meu público, tem uns 5.000 pessoas. Né? Mas é claro que dentro desses 5.000, muita gente não quer nada mesmo. Então, está limitado aí por. Eu nem sei dizer o número, porque esse Facebook não oferece dados nenhum para a gente, então a gente fica a galega mesmo. Né? Bom, então eu vou dizer, vou dar uma introdução, vou falar do índice, né? Acho que vou falar até do índice inicialmente, só para dar uma. Eu vou fazer uma introdução e o prólogo, que é um pouco grande. Depois a gente pode escolher alguma coisa aqui, para vocês verem. Então, realmente além da introdução do prólogo, são 3 partes. Uma coisa chamada tipos de medicina. Como são medicinas alternativas, então eu vou dar os tipos de medicinas que existem. Existem as antigas e existem as atuais. As antigas eu cito a tradicional chinesa, a ayurvédica, a tradicional tibetana e a naturopatia. Das atuais eu cito a homeopatia, a fitoterapia e a alopatia, que é a medicina oficial.
Só para ter uma ideiazinha assim, né? Mas ela não é uma medicina alternativa, ela é oficial. Mas são tipos de medicina. Nas medicinas alternativas, nós temos as modalidades das medicinas alternativas. E depois, finalmente, nós temos algumas doenças. Eu cito o câncer, cito a diabetes, a AIDS, né? E, por exemplo, quer ver, do câncer? Médicos que estudaram o câncer, o que é o câncer, a fraude do câncer, entendeu? E da diabetes eu falo, da AIDS também eu falo sobre a fraude da AIDS. Aí vou como ocorrem as doenças, o princípio de todas as doenças, o que gera as doenças. Aí trato dos seguintes pontos: a vacina, alimentação, oligoelementos, vitamina A, vitamina D, cloreto de magnésio, que é o nosso amigo Nair Ribeiro, que adora cloreto de magnésio, iodo, porque ocorrem as doenças, a cura da doença, e faço até receitas, tá bom? Mas vamos falar então sobre a introdução e o prólogo. Introdução. Após se perder amigos e parentes, isso já tive bastante casos aí, né, de parentes e amigos. Vai ficando velho, vai perdendo todo mundo. Vitimados pelo câncer e não se concordando com os tratamentos à base de quimioterapia e radioterapia praticados pela medicina alopática, que no entender de algumas pessoas não curam, porque tratam de quê? Dos efeitos e não da causa. Então se resolve pesquisar em todos os lugares a cura para esta doença. Após pesquisas em livros, revistas, trabalhos científicos publicados em revistas especializadas, jornais de medicina, receituários antigos, manuais de fitoterapia e, mais recentemente, com o uso da internet, acredita-se até em se ter encontrado as causas do câncer, do diabetes, da esclerose múltipla, de muitas outras doenças e também a sua cura. Todos esses anos de pesquisa, não minha, dessas pessoas, né, trouxeram muitas alegrias aos investigadores, principalmente ao se pesquisar as medicinas antigas e encontrar nelas as orientações adequadas para que o ser humano tenha saúde no corpo, na mente, na alma. Também se considera gratificante os conhecimentos obtidos na homeopatia, na fitoterapia e também nas receitas caseiras da medicina natural. Toda pesquisa, normalmente, é um emaranhado de dados, e-mails, informações que o pesquisador vai juntando, vai lendo, vai anotando, organizando, e muito depois, usa apenas uma gota de tudo que foi pesquisado. Inicialmente foi estabelecido como parâmetro da pesquisa a doença e suas causas. Como ela se manifesta, os procedimentos médicos, o diagnóstico, os tipos de tratamentos, medicamentos usados. Com o tempo, os parâmetros foram ampliados para abrigar novos conceitos e ideias que surgiram, objetivando dar ao leitor uma visão panorâmica sobre as doenças e o que existe por trás delas, como os exames, os procedimentos médicos hospitalares, a eficácia dos medicamentos usados, o comportamento dos profissionais da saúde no relacionamento com os seus pacientes. Tudo isso para mostrar ao leitor que os tratamentos nem sempre são os mais adequados e que as pessoas são manipuladas e usadas como fonte de riqueza para os laboratórios farmacêuticos, com a cumplicidade dos médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, planos de saúde e até a Organização Mundial da Saúde. A gente que eu já fui um pouquinho assim em hospital, essas coisas, nossa, é tanta jogada, meu Deus. Na medicina alopática, onde a maioria das pessoas busca atendimento, existem os prontos-socorros com uma infraestrutura medíocre e um atendimento inicial inadequado, comprometendo em vários casos o sucesso do atendimento de emergência. Contudo, esses centros de atendimento contam com profissionais altamente motivados, muito bem treinados e qualificados para os atendimentos de urgência e emergência, onde o paciente, mesmo apresentando um quadro de alta gravidade, recebe um atendimento que o livra da morte.
Não curar, não. Livra da morte. Mas, de modo geral, encontramos na medicina alopática profissionais despreparados e sem um mínimo de conhecimento para combater as causas das enfermidades. Nas faculdades de medicina alopática, os estudantes aprendem a combater os efeitos com o uso de produtos químicos que, em sua maioria, não têm os requisitos mínimos de segurança para uso em humanos. Fazem muitas experiências em cobaias. A falta de conhecimento técnico e científico de muitos médicos leva, em alguns casos, às decisões inadequadas sobre o melhor procedimento para a cura do paciente. Outras vezes, a prepotência e falta de civilidade torna o profissional médico arrogante e impaciente no trato com pessoas. O médico-paciente, que é um dos pilares da cura. Lembra daquele médico que era de caseiro, que ia na sua casa, te conhecia? Hoje não. Em meados do século XVII, quando as ideias de René Descartes começaram a influenciar a ciência, os tratamentos médicos passaram a ver o corpo humano como uma máquina, em que cada parte tinha uma função específica e independente. Nossa Senhora, para Descartes, entendendo-se cada uma das partes, entenderia-se o todo. Nossa Senhora. Simples assim. A medicina moderna, esquecendo os conselhos de Hipócrates, ergueu-se sobre esse pressuposto e ainda se apoia nele. Hoje, a teoria de Descartes já não faz sentido. A ciência já provou a intrínseca relação entre mente e corpo e suas consequências para a saúde humana. Também está claro que isolar uma parte do corpo e desconsiderar o resto é uma garantia segura para boicotar o sucesso de um tratamento. Isso não quer dizer que a medicina ocidental tenha falido e que os médicos e hospitais estejam seguindo o mesmo roteiro. A medicina moderna é sólida e cheia de méritos. No entanto, em alguns países, como o Canadá e França, mais de 70% da população recorrem a tratamentos não convencionais. 70%. Essa tendência de usar métodos alternativos de tratamento está ganhando corpo e crescendo na maioria dos países, pois a maioria está enxergando o corpo de forma holística, vendo todo, como dizia e queria Hipócrates. Não somos máquinas, somos organismos vivos e cheios de partes independentes. Com a verticalização do conhecimento, muitos médicos passaram a ver a doença do paciente e não uma pessoa com uma doença. Não existe doenças, e sim doentes. Tem um médico chamado Bach, que desenvolveu as florais de Bach, né? uma técnica alternativa difundida no mundo inteiro. Ele via dessa maneira. A teoria de Descartes pode não fazer sentido, mas o que presenciamos é o seu fortalecimento, pelo menos para os laboratórios farmacêuticos. A teoria funciona, pois o consumo de remédios aumenta a cada dia, independentemente de consulta a um profissional de saúde. Os laboratórios precisam vender cada vez mais os seus produtos para pagar dividendos aos seus acionistas. Por isso, as perguntas: vender para quem? Como obter mais lucros? A resposta é bastante simples: criando novas doenças e novos procedimentos de exames para incentivar os hospitais e médicos a usarem toda a tecnologia disponível para curar as doenças que não existem e usarem remédios para garantir a continuidade delas, das doenças. Se houvesse interesse em curar os doentes, não se trataria os efeitos, mas as causas. Não se praticaria a medicina destrutiva como os quimioterápicos, mas se praticaria a medicina preventiva.
Não se ocultaria do paciente métodos preventivos, mas incentivaria uma alimentação saudável com produtos naturais, orgânicos, frescos e crus. A venda de doenças é feita de acordo com várias técnicas de marketing, mas a mais difundida, sabe qual é a técnica mais difundida? A do medo. Bota medo em você. E aí, com medo em cima, você cheio de tensões, aí você cresce a pressão arterial, vai medir a diabetes, está lá no espaço, entendeu como é que é? Medo. Os médicos alopatas de qualquer especialidade, ao receitarem venenos como remédios, quebram o juramento feito na formatura. Porque juramento é afirmação ou promessa solene, que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral reconhecido, um compromisso solene pronunciado em público. Mas eles distanciam cada vez mais os objetivos traçados por seus antecessores, que tudo fizeram para honrar a profissão médica como curadores do corpo. O juramento de Hipócrates é a declaração que foi aprovada pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, realizada em Genebra, em 1948. A declaração foi concebida como uma revisão dos preceitos morais de juramentos de Hipócrates e tem sido utilizada em vários países na solenidade de recepção aos novos médicos inscritos na respectiva ordem ou Conselho de Medicina. Querem saber como é o juramento de Hipócrates? Vamos lá. Eu solenemente juro consagrar a minha vida a serviço da humanidade. Darei como reconhecimento a meus mestres meu respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão como consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana desde sua concepção, mesmo sobre a ameaça. Não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. Faço estas promessas solene e livremente pela minha própria honra. Não permitirei concepções religiosas, nacionais, racionais, partidárias ou sociais. Esqueceu de dizer dos laboratórios farmacêuticos. No entanto, o que se vê hoje é uma medicina mafiosa, cujas drogas fazem mais mal que as doenças que querem curar. As medicinas foram organizadas para cuidar de pessoas com uma doença, pessoas que necessitam de cuidados. Na medicina oficial, que é vista, é uma medicina mercantilista, cujo interesse e ganância falam muito mais alto do que qualquer dispositivo de lei. Se o paciente for atendido pelo SUS, o atendimento será feito no atacado. Joga-se o paciente em qualquer lugar, até nos banheiros, como se o fato de estar no hospital representasse um tratamento. Se o atendimento for particular, muda-se um pouco o tratamento. Coloca-se o paciente em um quarto, um apartamento, para discutir a sua potencialidade. Se for plano de saúde dos bons, usa-se o limite do ganho, é um bom potencial. Os procedimentos mais caros são realizados, mesmo não sendo necessários. Se o plano for mais ou menos, joga-se com todo cuidado o paciente numa cama e vai logo aplicando um soro com um calmante ou um sonífero. Quem já não foi numa emergência, a primeira coisa que coloca é você no soro. Você está precisando disso? Ou então dá um calmante. Ah, é? Fica nervoso, não, você vai receber um calmante. A doença não importa. Quando estourar o limite do plano, o paciente recebe alta e vai morrer em casa ou em qualquer outro lugar. Está pintando assim a coisa bem? Se for assim, não é tão bem assim, mas é assim, não é?
Falando alguma mentira? Sendo a medicina alopática um universo tão amplo, os maus profissionais representam uma parcela mínima dentro da categoria. No entanto, pela classe médica ser um pilar da sociedade, qualquer rumor de ato inadequado por um profissional da saúde repercute na sociedade como uma bomba que mutila o respeito que todo médico merece. Mas, no entanto, não é aquela máfia dos médicos, né? Vamos falar sobre o prólogo agora. Bom, esse não é um livro de medicina, e muito menos um guia de milagres indicando produtos ditos curadores para todos os males do corpo. Este é um livro de saúde. E é o resultado das pesquisas feitas com o objetivo de mostrar que existe cura para as doenças, como nas medicinas alternativas. Lembra-se no início que eu falei, eu estou falando sobre medicina alternativa, porque não adianta eu querer falar da medicina de saúde de Meixo Sama, que não adianta. As pessoas saem da convencional e vão para as alternativas. Então, eu estou indo aqui, estou dando os dados todos, né, dando os tipos de doença, cataloguei essas coisas todas, tratamentos e tal. Agora, faça suas reflexões. Lembra do título do livro. Para reflexão sobre medicina e doenças. Existem muitas vozes contra os tratamentos alternativos que falam de riscos para a saúde. Falta de preparo dos profissionais, falta de controle dos ingredientes que compõem as fórmulas, etc. Tudo bem, do outro lado não falta nada. Né? No entanto, ao longo dos textos, você, leitor, que já conviveu ou convive com certas doenças, vai notar que este livro não é um defensor desta ou daquela medicina. Não. Ele é um quebrador de mitos, um apontador de fraudes e mentiras que você, como paciente, ouve nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais. E não sabe que está sendo enganado, pois o objetivo maior é a ganância sem limite que move as instituições de saúde e os profissionais que juraram trabalhar para o bem-estar das pessoas. Este livro pretende mostrar aos leitores que existe, na verdade, apenas uma medicina. Uma medicina. Não é só alopática, não existe apenas uma medicina, mas não é só alopática. Com muitas formas de atuação dos seus profissionais. Existem profissionais que trabalham com fármacos químicos, outros com ervas e vegetais, outros com energias sutis, como o reiki, os florais, jorei, homeopatia, outros com agulhas, pedras, argilas, outros doando a sua própria energia em benefício do próprio. Todos eles são profissionais da saúde. Uns trabalham com produtos de efeitos colaterais indesejáveis, outros curam utilizando remédios naturais. Esta divisão que ocorreu na medicina e que ensejou um conjunto de termos para cada grupo de profissionais facilitou para os pacientes na hora de escolher com quem iria se tratar. No Oriente, existem as medicinas tradicionais, como a chinesa, a tibetana, a ayurvédica, que são consideradas oficiais em muitos países. Quem não conhece, quando vai fazer determinada operação, eles botam umas agulhas em determinado ponto e não precisa dar... Como é que é o nome aquele negócio? Anestesia. Não precisa dar anestesia. O cara já está anestesiado, uma agulhinha. Bom, com o passar do tempo, o distanciamento entre uma e outra forma de tratamento chegou ao ponto de ruptura e novos nomes surgiram para diferenciar os tratamentos, os produtos e os profissionais. Bom, como eu falei, no Ocidente prevalece a medicina alopática, tendo no Brasil o Conselho Federal de Medicina, o CFM, como órgão que possui atribuições de fiscalização e normatização da prática médica alopática. No entanto, o CFM, mesmo não tendo poder e atribuições para legislar, criar leis e normas que invadem outras áreas da medicina com objetivos claros de punir quem não faz parte do seu colegiado e não participa do seu jogo mafioso no trato com a saúde,
combatendo as medicinas alternativas como se esta medicina fosse práticas ilegais da alopatia. Não é, só existe uma medicina. Não é só alopática, é o conjunto. As pessoas poderiam escolher, inclusive no próprio SUS. Por que eles têm que tratar com a medicina alopática? O cara que é acupuntura, o cara que sei lá o que quer, que é reiki, não sei. As medicinas alternativas, em sua maioria, são anteriores à medicina alopática. Já provaram sua competência de curar e tratar o ser humano usando medicamentos eficazes sem danos colaterais, diferentemente da medicina alopática, com suas drogas e seus venenos. O CFMA, Conselho Federal de Medicina Alopática, está indo além do seu direito de disciplinar e fiscalizar o exercício profissional dos médicos alopatas formados em faculdades de medicinas alopáticas. Este conselho quer impor seu poder a qualquer custo, apossando-se da medicina e decidindo quem deve ou não deve fazer parte dela. O CFMA está elitizando a medicina alopática para justificar o distanciamento dela com as outras práticas médicas e, na medida da conveniência e sempre contando com a conivência do poder público, apoderar-se de algumas práticas médicas, como já fez com a acupuntura e a homeopatia, e declarar que sua prática só poderá ser exercida por profissional médico alopata, com especialização médica nestas áreas. Está entendendo como é que é? Já existia homeopatia, agora é o seguinte, essa medicina de homeopatia tem que ser exercida por um médico alopata. Pô. Essa maneira de fazer essas coisas, quem mais fez isso foi a engenharia. Porque a engenharia foi se apoderando de tudo, se apoderando, só botando adjetivo. Engenharia disso, engenharia daquilo, engenharia de produção agora, engenharia de tudo. Engenharia química, engenharia... Calma, o que é isso, cara? Você agora é o dono de tudo. Entendeu? Como é que é? A mesma coisa está acontecendo aqui. O critério seria o mesmo caso a OAB, fazendo um paralelo, resolvesse regulamentar e normatizar as atividades dos advogados, impedindo os bacharéis em direito de exercer os cargos de juízes, promotores, delegados, alegando que somente os advogados podem ocupar um cargo desse por ter feito o exame de ordem e estar inscrito na OAB. Mesma coisa. O CFMA, esse Conselho Federal de Medicina Alopática, regulamenta as atividades do médico alopata formado em faculdade de medicina alopática para tratar pacientes com remédios alopáticos. Assim é que dispõe a lei. A medicina alopática querer legislar e punir profissionais de outras áreas médicas é um absurdo, pois o termo medicina é universal e não foi otorgado a ninguém, muito menos ao Conselho Federal de Medicina Alopática. Portanto, a prática abusiva do Conselho em se autotitular dono e senhor da medicina é tão grave quanto a Fiat querer que todos os mecânicos só consertassem carros da Fiat, com peças Fiat. Quem atendesse outras marcas ou usasse peças de outras marcas seria severamente punido e perderia o direito de exercer a profissão de mecânico, mesmo que fossem ótimos profissionais e trabalhassem com carros e peças melhores que os da Fiat. Tá bom, paralelo? Pessoalmente, se considera que o CFM deveria reunir todas as medicinas e todos os profissionais no mesmo circuito, médicos alopatas e não alopatas, criando uma normatização no controle de garantias à saúde, tanto de profissionais quanto de produtos, proporcionando a integração profissional de conhecimentos e técnicas de atuação, controle de risco, uso de materiais e equipamentos, divulgação literária de cada área no uso e pesquisa de novos medicamentos adequados à saúde do ser humano. Meus amigos, esse procedimento geraria um conhecimento extraordinário para a medicina, pois a troca de informações técnicas entre os profissionais, através de publicações literárias, garantiria ao paciente um atendimento de qualidade e a certeza de cura para a maioria dos casos, gerando uma onda de confiança na medicina e bem-estar para os pacientes. Na medicina, no geral, não é medicina alopática, não, medicina. Assim, caberia ao paciente escolher o tipo de profissional e a terapia mais adequada às suas necessidades. É isso que eu estou defendendo há muito tempo. Na nossa religião, a
medicina de medição, né, para cuidar da saúde, com jorei. Tem que se fazer pesquisas e apresentar resultados. Quer curar, como eu falei aqui, curar câncer, diabetes e tal? O que você faz? Mas aí, não usa nada, não. Não vai usar quimioterapia nem radioterapia. Usa aí com alguns que queiram passar por esse processo. Fez esse processo? Aí vem estatística, sei lá o quê. Dependendo, o cara chegou dessa maneira, o cara não quis fazer tudo que o cara fez, não sei o quê, 20% acontece isso, 30%, dá dados, pô. Ciência, meu amigo, é o como. Muita gente se perde quando quer começar a falar do porquê. Eu não estou interessado nisso. Ciência é como. Seria assim, se quer curar o câncer, como é que você faz? São 5 joreis por dia? São 10? É como. Você vai ver que amanhã, quando eu falar da Terra plana, é a mesma porcaria. Esse pessoal fala, fica falando um monte de coisa, não diz como. Guarda isso, porque eu vou falar amanhã o tempo todo nisso. Assim caberia ao paciente, tá, já falei isso. Enquanto não acontece a reunião das medicinas e suas práticas, o melhor a fazer é questionar os tratamentos e pesquisar a melhor medicina para cuidar de qualquer tipo de doença. Na medicina alopática, toda e qualquer doença terá um tratamento para seus efeitos, já que a causa não existe para ela. Se for um câncer, quimioterapia e radioterapia serão remédios, como se o câncer fosse a causa. O câncer é apenas o efeito de uma doença. Você vai ver que eu vou falar aí na frente. É uma infestação de fungos pela acidez do organismo. Segundo a medicina alternativa, é isto. Se for uma esclerose múltipla, interferons, analgésicos, corticoides, etc. Para combater o quê? O efeito. O efeito, qual é a causa? É a falta de vitamina D e do consumo danoso do leite. Assim é o tratamento da medicina alopática, tratando os efeitos e matando os pacientes. Deveria existir um centro de pesquisa para se saber quantas pessoas conseguem viver com esse tratamento alopático. Depois de um tratamento, bota aí, quantas pessoas conseguem viver depois de um tratamento quimioterápico e radioterápico? Vê quantas pessoas conseguem. Mas por quê? Vamos ver. As pessoas com quem se convivi durante a doença foram a óbito algum tempo após o início do tratamento. Eu me lembro do saudoso Alencar, que a gente adorava o Alencar. Foi. E talvez se possa ter a esperança que, se fosse hoje, elas continuariam vivas e saudáveis, porque se poderia não permitir que recebessem os venenos que receberam como remédio e não se permitiria o sofrimento que passaram com um tratamento falso, doloroso e criminoso, que teve como objetivo enriquecer os médicos alopatas, hospitais e laboratórios farmacêuticos. E assim se começa a possibilitar reflexões a respeito da medicina e das doenças. Então, eu fiz essa introdução, fiz esse prólogo, para a pessoa ter uma ideia. Agora, vem um caso, né, Cadê? Aí, hoje, como eu recebi aqui a ministra Nilda, né, aqui em casa, tal, trocamos de orelha, e ela aí colocou o seu problema, que ela tem diabetes, eu peguei aqui e comecei a mostrar como é que na medicina alternativa se faz com a questão da diabetes. Aí depois eu fiquei olhando assim, que é o primeiro, acho que muita gente gostaria disso, acho que mais do que a AIDS, talvez, seria o que é o câncer. Né? Já dei aquela palhinha lá, e aqui eu vou tocar até, não vou falar médicos que estudaram o câncer, nem o que é o câncer, eu vou falar sobre a fraude do câncer, porque eu não sei quanto tempo eles têm, daqui a pouco. Está na página 60, que isso aqui, como eu falei para vocês, são cento e quantas páginas? São 128 páginas. Então está na metade, vou para a metade daqui, e vamos lá para a metade. Fraude do câncer. Olha só.
Desde o século XIX, os cientistas estudam o câncer. E por mais incrível que pareça, nenhum deles apresentou uma terapia capaz de curá-lo. O que impede a ciência de apresentar um trabalho mostrando, é uma pergunta, o que impede a ciência de apresentar um trabalho mostrando os avanços da medicina e apontando uma direção que leve à cura definitiva do câncer? A população vive em estado de medo. E quando se fala de uma doença como o câncer, que pode ser curado com um pouco mais de $100, uns R$ 400, ninguém acredita. Prefere ser a próxima vítima do sistema de saúde e receber venenos como químio, cobaltoterapia e radioterapia que matam 93% dos seus pacientes. É um assassinato em massa, um verdadeiro genocídio. Alguns médicos apresentaram soluções terapêuticas modernas, criativas, baratas e eficazes, mas acabaram sendo ridicularizados por seus pares, pelos controladores das mídias e do sistema de saúde no mundo inteiro. Como a medicina alopática é um grande negócio, seus controladores não querem perder a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Não importa se o paciente irá morrer ao final do tratamento, o que importa é o lucro que ele representa. A batalha contra o câncer existe, mas a parte mais fácil é combater a doença física. As outras partes são culturais e doutrinárias. A parte cultural é a postura do paciente em acreditar, sem reservas, naquilo que os médicos alopatas lhe dizem. A doutrinação faz parte daqueles que querem manter seus privilégios, tanto quanto daqueles que não estão interessados em tentar novas técnicas. Tanto é que, quando alguém apresenta, diz, não, mas aconteceu isso, resolveu o problema, eles vão fazer uma cara assim, meio de nojo, entendeu? Ou meio dizendo assim, esse cara é burro, um crente, um fanático, não sei o quê. Por que não experimenta para saber se não dá certo? Não. Porque naquela direção é tão fácil, porque ele já tem o que ele vai mandar, vai fazer exame, vai mandar dar esse remédio, que geralmente nem eles sabem, nunca fizeram pesquisa sobre isso, são pau mandado daquelas mulheres que vão com aqueles carrinhos vender, dizer para ele quais são as grandes novidades. Isso garante a ele receitando esse remédio, às vezes umas passagens para fora, ficar fazendo os famosos, como é que chama aquilo, aqueles encontros que eles chamam de congressos, um congresso médico, né? Tudo pago e tal. É isso aí, né? Bom, os médicos oncologistas, os defensores dos métodos científicos confiáveis, são os menos qualificados para julgar a eficácia de uma terapia que representa uma alternativa para o que elas praticam, para o que eles praticam. Esses profissionais representam quase um século de falhas, fraudes, sofrimentos e mortes. É quase um século de escuridão ideológica, repressão cultural e mistificação. Tudo isso para evitar a descoberta da cura para o câncer. Se curar o câncer, quanta gente vai perder? Os oncologistas perdem tudo. Pô, é uma profissão toda. O cara faz aquela experiência, faz aquele, como é que negócio, aquelas residências, sei lá que nome que dá, aquelas coisas todas. Daqui a pouco, são 3 anos, sei lá quantos anos, uma porcariada de anos danada, daqui a pouco não vale mais nada. O que é isso, cara? Pensa um pouquinho. Não conhece aquela piada, que não sei se é piada, essa coisa, o pai médico, né, formou o médico, aí o filho disse, pai, descobri agora aquele negócio, o pai, pô, cara, fica quieto, pô. Como é que você pensa que eu te sustentei esses anos todos? Não é isso? No início do século XX, vários médicos estudavam o câncer. Dentre eles, os doutores, aí cita vários nomes aqui, né, não interessa isso, chegaram até a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por suas pesquisas inovadoras. A lista das prováveis causas do câncer, desenvolvida pelo Dr. em 1911, é seguida até hoje pela maioria dos médicos dos hospitais. 1911. Mas foi esse tal Dr. John Henry Tilden, no início do século XX, quem elaborou os 7 estágios das doenças e trouxe uma nova luz para os tratamentos alternativos das muitas doenças incuráveis da medicina alopática, entre elas o câncer.
Devido ao altíssimo índice de mortalidade, é normal que o medo dessa doença terrível e devastadora se instale na sociedade, produzindo uma sensação de impotência e de resignação, onde o sistema de saúde produzindo uma sensação. Então, o sistema de saúde faz de tudo para convencer a população sobre os méritos dos medicamentos e dos bons resultados obtidos. As estatísticas oficiais criaram um índice artificial de 50% de sobrevivência, índice que permanece imutável nos últimos 25 anos. Esta é uma informação terrível, principalmente quando o paciente depende de um plano de saúde que vai definir o tipo de tratamento, o local e a duração do mesmo. Aí você não tem alternativa. Mesmo sabendo que tem uma complicação danada. Nesse caso, o paciente não tem escolha. Seu tratamento vai ser baseado no padrão médico do lucro e o protocolo medicamentoso será em cima dos efeitos. Ou seja, vai morrer tomando quimioterápicos e sendo queimado pela radioterapia. Nessa dualidade de interesse conflitante entre sistema de saúde e desejos do paciente, surge um terceiro elemento que pode mudar o panorama e eliminar os conflitos: a boa medicina alternativa. Claro está que os interesses do corporativo não vai gostar da nova situação e o Conselho Profissional vai se manifestar pedindo ao Conselho Federal de Medicina Alopática as providências adequadas, alegando que um intruso usando uma tecnologia não científica roubou-lhe o paciente e que por isso vai perder dinheiro. Essa é uma briga a ser resolvida nos tribunais. Ao paciente interessa apenas a cura, venha ela de onde vier, e de preferência fora das estatísticas artificiais de sobrevivência. Esse terceiro elemento é a medicina alternativa, representada por duas técnicas de cura baseadas em procedimentos distintos. Uma, vamos lá, hein? Presta atenção, não vou ficar falando que nem aqueles caras que enchem meu saco, já desisti deles. Eles prometem cura de tudo. Aí você vai, você toca lá em cima para saber. Ele fica falando mais de meia hora, 40 minutos, e não diz o que é. Se é remédio, se é o quê, ele não fala. Aí você tem que entrar na dele para você ver o que é. Daqui a pouco está pagando remédio que você nem sabe. É um saco aquilo. É um saco, cara. Nossa Senhora. Bom, sabe como é que é uma desenvolvida? Pelo médico italiano chamado Tullio Simoncini. Trata os tumores com água e bicarbonato de sódio. Você já está vendo que já está entrando no alcalino, para tornar alcalino, para destruir a acidez. Já sentiu? Uhum. Tendo curado centenas de pacientes fora dos protocolos impostos pelo sistema médico alopático. Uma outrazinha para você. Criada pelo médico alemão Max Gerson, ou a famosa lei do Gerson. Trata o paciente de forma holística. Sabe o que é holística? É olhando para o todo, não é para uma parte. Usando alimentos orgânicos em uma terapia de desintoxicação total, com o uso de concentrações elevadas de nutrientes na forma de suco e complementos minerais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a terapia do italiano. A terapia criada pelo Dr. Túlio teve como base uma teoria do Dr. Otto Heinrich Rauwolf, que definiu o câncer como resultado de uma infecção por fungos quando o corpo tornava-se ácido. Então, à medida que se torna ácido, aparecem os fungos e que causam os tumores e aí vai para os cânceres. Tá certo? Então, o que você tem que fazer para tirar a acidez? Bicarbonato de sódio celular, alcalino. Os nódulos ou grãos seriam colônias de fungos cercadas por glóbulos brancos que aumentavam de tamanho na medida em que o sistema imunológico continuava enviando seus soldados, que são os glóbulos brancos, para eliminar as colônias. Dr. Túlio alterou o protocolo científico, inovando com tratamento eficaz contra todos os tipos de câncer, por isso passou a ser alvo de processos e de interdição pelo sistema de saúde na Itália. É assim que acaba as coisas. Entendeu? Estou lendo aqui a hora, né?
O Tribunal de Cassação falou a favor da liberdade terapêutica do médico, mas o sistema de saúde simplesmente ignorou isso e também um novo tratamento colocaria a Itália e seus serviços de saúde na vanguarda das mudanças terapêuticas. O sistema de saúde italiano tinha motivo para ignorar e até abolir qualquer terapia que superasse a tecnologia oficial, pois todo o sistema funciona para atender os interesses e privilégios dos grupos ligados aos laboratórios farmacêuticos internacionais. Mas não é só o sistema de saúde que é contrário às mudanças, pois o status cultural da população, status cultural da população, enraizado no preconceito do novo, do diferente, do que é contrário às normas impostas pelos poderosos, obriga muita gente a estabelecer distância, enquanto outros mais doutrinados no não pensar, entorpecidos nas habilidades de analisar e de ampliar a mente em relação a alguma pessoa com algo novo, passa a hostilizar sem motivo e gratuitamente aquilo que serviria para curar a pessoa da sua própria família. Quem não vai ao médico, e se o médico não der um remedinho, ou 2 ou 3, bom, o médico dá uns 5, né? E aquele porreta, né? Aquele do último, não é assim? Pô, porcariada. Você não deixa, pensou se acontece isso, teu filho não vai receber o melhor tratamento do mundo? Então, não é só a parte dos médicos no laboratório farmacêutico, não, é o status cultural da população. Na terapia do bicarbonato de sódio, como ficou conhecido, os tumores são borrifados pela solução de água bicarbonata ou a solução injetada diretamente dentro deles. É um tratamento eficaz por alcalinizar o ambiente infectado, eliminando os agentes que invadem, colonizam e proliferam em ambientes ácidos de pH abaixo de 7,2. Querem conhecer a terapia de Gerson ou preferem outra coisa? Não sei, porque tem tanta coisa para dar. Olha, já vou até avisando as pessoas. O negócio é o seguinte, pessoal. Da onde que vem? Vocês estão lembrados que eu vou retomar o que eu estava fazendo no ano passado. Que eu resolvi fazer desde a iniciação, a formação de Mamerito, que eu parei eu já tinha dado Deus, mundo, homem, Jorei, agricultura. Eu agora estava fazendo sobre a cultura, é isso? Então, vou continuar a cultura. Mas a cultura tem que fazer idade antiga, idade média, tal. Mas eu vou fazer isso aí. Mas eu fazia outras coisas, fazia memória cinematográfica, aqueles filmes, fazia memória musical. Então, eu vou continuar fazendo isso tudo, aquelas partes cronológicas, vou continuar fazendo também, né? As memórias literárias, vou fazer isso tudo, quer dizer, isso eu vou fazer no mês que vem. O que aconteceu é que eu ficando parado, eu não fico parado. Então, em poucos, nem 18 dias, né? Em 18 dias eu acho que se não me engano, acho que foram 12 livros que eu fiz, foram um videozinho, né? Então, o que eu estou fazendo agora, nesse resto de tempo que existe aí de janeiro até o final, eu vou apresentar um livro para cada dia, eu vou falar, quer dizer, é claro, não posso falar. Então, eu vou dar uma pincelada. Quem tiver interesse, esse livro todo vão estar lá na biblioteca, www.centroculturalparadisíaco.com.br, estará lá. Então, quem tiver interesse em ver mais coisas, só ir lá e ver, entendeu? Então, aqui tem tanta coisa interessante que fica difícil, cara. Quer dizer, agora, tinha 2 que eu falei, seria essa do italiano, que eu acabei de fazer, e tem a lei do gesto, que é o alemão, tá certo? Mas depois tem toda uma parte, que eu trato aqui de vacina, alimentação, oligoalimentos, vitamina A, vitamina D, o cloreto de magnésio, iodo. Eu tento responder essa pergunta, por que ocorrem as doenças, a cura da doença, receitas. Tem essa que até está conversando com a ministra fala que faz, que no fundo é o limão com água.
Isso é um antioxidante danado, ótimo, excelente, entendeu? Tem vários tipos de leite que não é esse leite, não né? vale. Tem gente que diz que esse limão com água não vale nada. Mas é outro negócio. O problema é o seguinte, né? Eu não estou aqui para defender uma coisa ou outra. Como eu falei, eu devo nisso aqui, vocês lembram que eu falei isso. Eu não vou ficar defendendo uma terapia ou outra. Eu não estou afim disso. Quer dizer. Eu estou querendo mostrar é o seguinte: se existem experiências feitas. Você vê que essa planta está citada aí, o limão com água. Faço, vejo o que acontece. Se resolve o seu problema, algum problema que você tenha, resolve isso, pronto, excelente. Qual o problema? Se não resolve, também está bom. Quer dizer, o que a gente tem que aprender a fazer, dizer o seguinte, estou fazendo a minha linguagem. O corpo é meu. Opa, já começou a ficar bom. Se você entregou a minha vida é minha, não é do jeito do corpo, a minha vida é minha. Então, médico não comanda a minha vida. Opa, já ficou melhor. A vida é de Deus. Né? A vida é de Deus. Não estou falando assim. Então você já assumiu para si. Você trouxe para si o problema. Não é o alopático que vai mandar na sua vida. Entendeu? Não é qualquer exame que vai mandar na sua vida. Eu acho que tem que começar a ver. Porque, assim, cada organismo reage de uma determinada maneira. Às vezes, ter mais de 20 de pressão arterial não quer dizer nada, cara. O cara convive com isso, cara. Entendeu como é que é? Ele suporta isso. Qual é o problema disso? Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas aí que como é que vai suportar um frio? Não pode, a pior pessoa que... Olha a característica. Eu disse para você. Ó, um negro, magrinho, né? E, eventualmente, talvez, mulher, provavelmente vai sentir mais frio do que qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, aí o ventinho ele vai se agasalhar. Né? Agora o outro cheio de não sei o que tal, se talvez ele for para uma sauna, ele vai acabar até infartando lá na sauna, tanto já é o cara tão cheio de energia, de coisa, não pode mais suportar tanto calor assim. Entendeu? Cada pessoa é uma pessoa, cara. Tem pessoas que ficam sugestionadas com qualquer coisa. Né? Não é que ele esteja com aquela pressão arterial, nem com aquele nível glicêmico, não é isso. Ele só vê um jaleco branco desgraçado medindo você, a pressão já foi lá para cima. Aí vai dizer, pô, tu tá com a pressão alta. Tá nada, porra. Não tá nada. Entendeu? E esses exames todos que estão por aí, quem diz, quantas coisas, quer ver? Quem diz que aquelas taxas, porque você já viu o negócio do colesterol, a taxa já era um pouquinho mais alta. Se eles baixaram a taxa para menos, o que acontece? Vende mais remédio, porque aí vai catalogar com o camarada que está com problema no colesterol, não é isso? Então, já nas medicinas, nas pesquisas, não sei o quê, já tem mutreta. Outras mutretas. Quem está fazendo essas medidas? Quem está fazendo lá no laboratório? Está fazendo isso direito? Com o que ele faz de reagente, ou que seja, está no prazo indicado? Olha quanta coisa você pode começar a se perguntar. Aí o médico só trata com o exame. Se ele te conhecesse, ele ia ver que é o seguinte, espera aí. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo melhor. Eu fui no oculista. Oculista não é, né? Oftalmologista. Aí a mulher foi medir como é que chama isso? Que é a pressão arterial, a pressão ocular. Ela olhou, ainda bem que eu já peguei um profissional maluco uma vez, que disse que eu era cego numa vista. E realmente, botando para mim ver aquele negócio, eu não via com uma vista. Aqueles aparelhos dele lá maluco. Aí eu fiquei de olho e tal, disse, mas peraí, isso não pode ser verdade. Quando ele virou as costas, eu fiz assim, eu estou enxergando tudo, que porra é esse? Esse cara é maluco, velho.
Vai querer o quê? Vai querer me operar? Pô, sei lá o que ele vai querer fazer? Tá certo? Mas eu fui nessa. Essa daí não, como essa daí é safa, ela chegou e não, você está com pressão ocular. Mas ela foi medir a A espessura espessura da córnea. da minha córnea. Quando viu que a minha espessura era grossa, né? Que justifica que a pressão ocular fique alterada por conta da espessura da córnea. Então, estou te dando um exemplo que não vale qualquer medida para qualquer coisa. Tem que começar a desenvolver para ver cada pessoa com o seu problema, cara. Entendeu? Então, aqui, eu não vim vender nada. O que eu vim fazer foi isso. Eu digo, olha, eu estou falando com um grande público, então a coisa é assim, você não vai acreditar no que o Meixo Sama fala. Quer ver? Estou falando de medicina e doença, né? Você vai acreditar que doença é um processo de purificação? Nunca, jamais. Você não vai acreditar nisso. Você vai acreditar que se você não tratar, você vai morrer. Olha o medo. Estou com problema na próstata. Aí, tranquilo. Qual é o problema? Já fizemos eu e o Flávio aí fazendo coisa e tal. O Flávio já ainda não medi ainda. Mas o Flávio daquela coisa enorme que ele estava lá, com aquelas medidas, baixou tudo. Então, assim, o que eu vim fazer aqui foi dizer, olha, meus amigos, vocês não vão acreditar em Meixo Sama. Vocês nem sabem quem é Meixo Sama, não é verdade? Então, você não vai acreditar que doença é um processo de purificação, você pode se tratar com violência, você não vai acreditar em nada disso. Mas você, que não é um crente na medicina convencional, você vê alguns defeitinhos. Então, vocês sempre procuram uma medicina alternativa. E essa medicina alternativa não tem um único nome como tem a medicina alopática. Ela são alternativas. Aí você tem desde a homeopatia, você tem o floral de Bach, você tem tantas alternativas, né, para tratar as coisas. Você vê, uma vez, por que a minha nora, sendo médica, correu para a acupuntura? Porque ela começou a ver que para tratar das dores, a acupuntura era boa. Pronto, qual era o problema, cara? Não precisa ficar dando aquelas porcarias daqueles analgésicos, aquela porcariada toda. Também é uma crença desgraçada. Você engole por aqui, digere no estômago, não sei o que, tal, para até fazer o efeito onde que quer, num lugarzinho. Também é meio difícil de acreditar, não é tão fácil assim de acreditar. Mas tudo bem, quer dizer. Então, o que eu vim tentar trazer para vocês, vocês que não acreditam um pouquinho na medicina convencional, vocês querem uma medicina alternativa, não de medicina, porque você nem conhece nem quer, tá certo? É muito radical. Então, vamos conversar sobre essa medicina alternativa? Foi isso que eu fiz, esse livro de sempre esqueço, 160, eu acho, sei lá, tá certo? Fiz isso aí, vou repetir o que eu botei aqui para se vocês quiserem dar uma espiada, suponhamos, né, quais são os tipos de medicina? Eu estou botando aqui, ó, se for medicina antiga, você tem medicina tradicional chinesa, você vai ver. Trata até a questão do vento, está ventando, é uma coisa, é um monte de coisa. Madeira, fogo, madeira, metal, aqueles 5 elementos. Trata com esse negócio assim, por aí, com essa conversa, né? Tem a Ayurvédica, outra também famosa, tradicional tibetana, tem a naturopatia, de medicina atual, você tem a homeopatia, fitoterapia. Fitoterapia faz parte da medicina chinesa tradicional, né? Tomar com umas ervinhas, comer com isso, com aquilo. Tem toda essa outra que eu nem coloquei aqui, mas essa aqui, como é que é o nome? Que lida muito com os elementos, né? Eu botei aqui embaixo, não me engano. Está aqui. Você vai ver que está faltando cloreto de magnésio, está faltando iodo. Você tem que tomar vitamina A, vitamina D, está faltando essas coisas todas. A alimentação tem que saber. Aí você vai naquelas. Vai nesse. Como é que chama isso mesmo? Pessoa que lida com comida, como é que é o nome disso? Não, eu dava curso até para esse pessoal. Nutricionista, dava curso para ele de matemática em relação. Então, você vê, tem várias coisas aqui. E tem, das modalidades da medicina alternativa, tem muita coisa também.
Muita coisa. Da página 37 até 55 é só sobre isso. E tem toda a parte de doença, falando das fraudes dela, das coisas e tal. Eu acho que em 1 hora, acho que eu dei um repertório assim para dar uma ideia deste. São lá 660 páginas de A4, tamanho grande. Né? Então tá aí bastante gente aí que já... Fernanda Rodrigues, Noélia Coutinho, Noélia Combaia, João Carlos, Zuleika, Cristiano, Dona Maria Silva, Walter Simone, Maísa Guimarães, Wander, Lúcia. Eu acho que esse Wander é o Wander que eu acho que eu conheço, que ele botou MJM, não sei se quer dizer ministro. Ele é ministro. Rodrigo Maia, Ana Luísa, deixa eu ver aqui. Não posso fazer isso. Bom, se for o Wander que eu conheço, não vai, Wander, tudo bem? Não sei se querem fazer pergunta. Eu acho assim, o que você falou, né? O que falta um pouco para a gente avançar enquanto estudo em cima de Meshama é a questão das experiências registradas, né? É isso que eu queria fazer. Do Jorei. Eu não sei se eu falei com a Ana Messiânica, não sei se ela está assistindo, acho que não está assistindo. Mas eu falei que se ela pudesse ficar, guardar esse relato. Já, olha, meu amigo, eu fico trabalhando em cima, eu vou chamar o seguinte, eu fico, não sei se a palavra está boa, você falando assim, eu estou tentando complementar o que a igreja, o que a messiânica, eu ia falar a igreja messiânica daqui a pouco, o que a messiânica tem que fazer. Ela não faz isso. Se faz, ela não mostra isso. A gente correu atrás aí, não tem essas informações. Bota aí espalhado. Não bota só a igreja messiânica, não sei o quê, local, fale com a gente, não sei o quê. Bota lá. Doenças, por exemplo. Bota, o cara vai lá, registra. Está tudo dito lá, quais foram, quem foi. Tem experiências muito interessantes que a gente já... Teve uma última agora que foi muito boa, um cara... Eu acho que é um cara empresário que perdeu tudo, não sei o quê, como é que ele recuperou. Isso é excelente. Não é nem de doença, mas, pô, coisa muito boa. Quer dizer, porque a gente falta gente, né? Esse que é o problema. Mas, inclusive, a Ana Messiânica, coitada, tem um problema na vista que ainda está para curar isso aí, para resolver isso. Então, o negócio é bravo, quer dizer. Então, assim, mas... Não sei nem se eu te atrapalhei, né? Não, eu falei isso. Da questão da falta de... Não é que não existam experiências, eu acho que não é que não existam experiências catalogadas na igreja. Está à disposição do público. Mas eu acho até que falta, sim. Assim, se alguém vivenciou um milagre com Jorei, uma determinada prática em relação a alguma doença, isso tinha que estar disponibilizado e a essa altura do campeonato, vou dizer assim, outras experiências com outras pessoas a partir daquela, vamos supor, uma pessoa estava com uma situação de um câncer no ovário, vou chutar porque eu já tive um câncer de ovário. E aí, com 10 Joreis, a pessoa curou aquela doença, né? Então, quando você tiver uma situação semelhante, você vai tentar lidar com a experiência anterior naquela nova situação e vai ver o desdobramento daquilo. Pode ser que aquela pessoa tenha a necessidade de, 50 Joreis, né? A outra 10. Mas você vai acumulando uma experiência, né? Vai fazendo uma média. E também descreve assim, olha, tal pessoa, tal pessoa, né? Quando aparecer uma pessoa com aquele problema, a pessoa vai olhar um panorama de experiências que tem em relação àquele problema. Quer dizer, se de fato a igreja tem esse acervo, os membros, os ministros, eu não sei. Assim, ele tem acesso, transparência. Eu como membro gostaria de ter acesso, né? Quantas situações, né? Eu mesmo tive agora uma situação muito séria com a minha vista,
E que, no fundo, assim, o ministro queria que eu sustentasse com o Jorei, e eu acho que eu não tive fé o suficiente para isso, porque era uma coisa assim que eu podia ficar cega. É. E eu não quis apostar. Para outra coisa, eu apostei, né? No, assim, Se você apostei soubesse. até um termo horrível de falar, mas assim, eu me desafiei, né? Eu quis comprovar a eficácia. Eu não sei como é que eu vou usar, né? Mas a gente fica Eu não tenho dado, não. numa situação assim muito, Muito sei bem. lá. Aí a pessoa às vezes também diz, não, você, como é que se diz? Enfrenta com a medicina tradicional, mas vai recebendo Jorei para limpar o seu campo espiritual, entendeu? Então, assim, é muita coisa que dá um nó na cabeça da gente, entendeu? Nós estamos realmente. Para mim, no sentido, a gente viu nessa última reunião que a gente fez, né? Foram quantas pessoas? Não me lembro. Foi um número de pessoas que não dá para a gente se movimentar muito. Né? 5 pessoas? 5 pessoas? Não, 5 pessoas. Comigo, com tudo, não. 6, Seis. você. 6 pessoas numa reunião lá. Não dá para a gente se movimentar muito. Infelizmente, não dá. E mesmo 6 pessoas, ainda teria que a gente burilar muito 6 pessoas, entendeu? As pessoas pensam assim que é fácil, que já está pronto as 6 pessoas. Não é bem verdade isso, não. Mesmo vocês acompanharam lá, quem acompanhou, você viu que eu chamei a atenção em 2 pontos cruciais, quer dizer, para a gente contar com 6 pessoas realmente, eu falei, a pessoa vai para lá e vai contar seus casos, peraí, menos, cara. Não é hora para isso. Dá a impressão que a pessoa está querendo se promover, pô. O que é isso, cara? Entendeu? Uma coisa assim, básica, né? Mas faz parte, quer dizer, não estou criticando isso nesse sentido, não. Estou tentando mostrar que para existir um grupo, né, uma das características não tem que ter essa. Outra característica é o seguinte, é falar coisa compatível com o que aquele grupo, o centro, no caso, Cultural Paradisíaco, tem como objetivo, onde quer chegar, ou a reunião tem pauta, não se precisa perder na pauta, entendeu como é que é? Isso são coisas elementares para uma organização. E outra coisa é o seguinte, que eu falei, você vai para uma reunião, o cara te pergunta assim, que horas que vai terminar? Então está com pressa. Está com pressa por quê? O que vai acontecer? O temporal vai acabar? Vai bater no carro, vai derrubar o carro? Eu não sei o que é, quer dizer. O que você vai fazer tão importante com o seu tempo? Se o tempo é Deus, você deve estar fazendo uma coisa muito mais importante. Mas se você me revelar o que você vai fazer com o seu tempo, e a gente comparar com o que a gente estava fazendo lá, que uma reunião como aquela, na tua vida, eu acho que se não tiver mais nada, você, num ano inteiro, você não consegue fazer, talvez, uma coisa tão relevante quanto essa reunião. Não consegue. Você não vai ter um papo tão grandioso no teu cotidiano como aquele. Vai ser muito difícil. E você está aí, com pressa. Está querendo saber que horas acaba a reunião. Não, eu acho o seguinte, para você nem devia ter começado. Você não devia estar aqui, entendeu como é que é? Não, você está falando, eu tenho que levantar esse dado para as pessoas ficarem conscientes, para não repetirem isso, cara. Então a gente precisa criar um grupo de gente cada vez mais sem essas coisas, porque com essas coisas você não consegue fazer um grupo. Agora, deixa eu só falar, depois quando você terminar eu quero falar. Eu estou falando isso com que sentido? Porque enquanto não houver essa sinceridade, o que vai acontecer? As coisas vão continuar na mesma, cara. Porque não é por aí, defender a obra de menstruação tem que ser um cara porreta, não pode ser um cara, eu falei. Não, é que eu estou vendo aqui que a Nilma abriu uma sala de vídeo com um vídeo. No Face, é um recurso, eu não sei o que é isso, se ela puder depois dizer para a gente, porque ficou assim, eu e ela nessa sala de vídeo.
Aí eu até acenei, que manda eu acenar para ela, como eu estou assim, entrando no Facebook de outra forma agora, eu vou aprender um monte de coisa. E aí eu coloquei, o que é sala de vídeo, Nilma? Aí eu queria saber, não sei o que é isso, qual é esse recurso. Vamos ver se for coisa que ela não apareceu, ela assim, não deu um boa noite aqui na transmissão. Então eu não vi que ela estava. E de repente apareceu o nome dela assim, Nilma abriu uma sala de vídeo, eu não sei o que é isso. Bom, enfim, depois se ela puder dizer para a gente. Olha, o que eu estava falando, se isso aí tiver, se a sala de vídeo tiver relação com o que a gente está fazendo, está ótimo. Se não tiver, também vai repetir o que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Então tá bom. Amanhã, deixa eu até mostrar para você o livrinho. Esse aqui, ó. É esse. O Terra Plana. Aí tá, você que gosta de apresentar as coisas. Sério, planeta Terra. Prato ou globo? Tá vendo? Quer apresentar? Não, quero não. Bom, até amanhã, se Deus quiser. Então, um abraço para vocês e bom regresso para a gente, né?